Um cometa vindo para a Terra. O que você acha disso? Deve ou não deve olhar para cima? Vem comigo, Escatologia na Veia. Bom, o filme começa quando a atriz principal, chamada Doutora Kate, ela faz descobrimento de um cometa, né, que está vindo em direção da Terra. E então, esse cometa, eles pegam juntamente com o Dr. Mindy, a qual eles descobrem esse cometa e dão o nome de DiBiase, que era o sobrenome da Doutora Kate, né? E quando eles descobrem então esse cometa, então eles começam a fazer os cálculos para saber aonde que esse cometa vai atingir, aonde esse cometa vai passar e se de fato ele vai passar perto da Terra. E para a surpresa deles então, através do cálculo do Dr. Mindy então, eles descobrem que a Terra vai exatamente ter um choque sobre a Terra. E pelo tamanho do cometa, a qual eles então conseguem enxergar que esse cometa era maior do que o Monte Everest, então esse cometa atingindo a Terra causaria então a extinção. Eles muito preocupados agora, ele entra em contato com o governo dos Estados Unidos e então, através disso, levam até a presidente dos Estados Unidos, que naquele período estava passando por um período eleitoral nos Estados Unidos, né? E então eles pegam e chegam agora, são levados para a capital dos Estados Unidos, Washington DC, para ter um encontro com a presidente para contar de tudo que havia acontecido, de tudo que eles haviam descoberto, né? E então, quando eles chegam para contar para a presidente, naquele momento eles tomam um chá de canseira, porque de fato a presidente tinha outras prioridades, né? Porque estava em campanha eleitoral nos Estados Unidos. E nós podemos ver justamente essa sátira que eles fazem a respeito desse filme, justamente com o cotidiano que nós vemos hoje, no qual eles colocam até mesmo a política acima de todas as coisas. Principalmente quando tem eleições, né, em qualquer lugar do mundo, nós percebemos que tudo é voltado às eleições, ou seja, não importa o que esteja acontecendo na saúde, na relação sociais, né, tudo gira em torno a respeito daquele tal político que quer ganhar essa tal eleição. Ou seja, a política se torna prioridade para ele, né? E através dessas sátiras que o filme vai fazendo, então, apesar deles estarem com uma boa informação e terem algo incrível para contar que eles haviam descoberto, em 6 meses e 14 dias, então, aquele meteoro atingiria a Terra. Então, eles tomando chá de canseira, porque a presidente estava tão ocupada com seus afazeres, não estava priorizando aquilo ali, eles então tomando chá de canseira, eles voltam somente no outro dia, e então quando finalmente conseguem falar com a presidente a respeito do meteoro, e especificando então que faltava somente 6 meses para aquele meteoro atingir então a Terra em cheio, a presidente dos Estados Unidos agora ela coloca como prioridade a sua carreira política. E então eles descartam aquela possibilidade daquele meteoro atingir a Terra, né? E então coloca o seu cargo político, coloca as suas intenções acima do que todo mundo, né? Acima da extinção da humanidade, né? Se bem que na política nós já vemos isso sendo causado naturalmente, né? Porque nós vemos, parece que a respeito da política, que esses tais políticos realmente só se preocupam com o próprio nariz ou com o próprio umbigo, né? E que o resto do mundo se exploda. E porque a presidente estava com um problema com um dos indicados para a Suprema Corte, a qual eles haviam indicado, então eles pegam e descartam completamente aquela possibilidade de dar vazão ou ouvidos àqueles cientistas que agora tinham trago essa grande revelação a respeito desse cometa que atingiria a Terra. Percebe-se que eles fazem essas sátiras e o que nós vemos no mundo acontecendo hoje é justamente essas coisas, né? Através então das presidências que são submissas até mesmo à Suprema Corte e que eles se preocupam exatamente em fazer com que a política ande segundo a sua própria vontade, com os seus próprios interesses, né? E essa sátira vem nos mostrar exatamente isso. O detalhe é que no momento em que eles estão ali esperando a presidente, tomando um chá de canseira, ali naquele momento tem um dos generais que estava incumbido então pelo governo dos Estados Unidos, né? E eles ali sentindo um certo tipo de cansaço, fadiga e fome. Então aquele general vem com alguns pacotes de alguns alimentos que eles precisavam ali comer e água também. E ele então cobra deles para que ele então entregasse esse alimento para eles, né? Alguma espécie de biscoitos que estava ali. E depois, mais tarde, a Kate, quando ela vai ver, ela descobre que todos aqueles alimentos que o general havia cobrado era totalmente gratuito na Casa Branca, né? E o que nos indaga isso, essa sátira, eles vêm mostrando então a corrupção que há com base até mesmo nos militares, né? Nos Estados Unidos, colocando em xeque e em dúvida se de fato os militares estão do lado da nação, ou se os militares estão buscando seu próprio interesse, ou se de fato ele está lutando pelo governo, né? Eles fazem esse tipo de sátira a todo tempo, fazendo essas críticas, né? Por mais que pareçam coisas suaves, mas são críticas exatamente específicas daquilo que nós vemos no nosso cotidiano acontecendo no mundo inteiro.
O detalhe é quando a presidente ela pega e indaga eles e ela começa a fazer um discurso, então zombando daquela atitude que eles estavam tendo, então de revelar que aquele cometa iria cair sobre a Terra. E então ela pega e lança um discurso e ela diz exatamente assim, que eles já haviam visto várias vezes durante aquele mandato dela, ouvido falar de extinção, ouvindo falar do fim do mundo, né? E ela então faz as citações. Elas então fazem as citações que já ouvia falar várias vezes do fim do mundo através do colapso econômico, bombas nucleares, escapamentos de carros matando a atmosfera, fome, seca, peste e até invasão alienígena e o crescimento populacional. Que era coisa que eles já vinham enfrentando de várias vezes, diziam que o mundo iria acabar por causa dessas coisas, né? É como se fosse uma espécie de sátira que eles estão fazendo a respeito das teorias das conspirações que nós vemos aí na internet, né? Então eles fazem essa espécie de crítica, né? E justamente apontando de coisas, tanto que acontecem, quanto aquelas que estão previstas a acontecer. E uma delas é ataque alienígena. Ué. Ou eles estão jogando na nossa cara aquilo que eles querem causar como um verdadeiro engano, né? Para a humanidade nos últimos dias. E de repente é apresentado também no filme o Dr. Peter, que é o presidente de uma empresa de tecnologia. Tipo a mistura também o Tio Bill, né? É tipo uma mistura deles, então, que ele tem uma empresa de tecnologia no qual faz um celular e esse celular tem o potencial de uma tecnologia artificial que então ele descobre tudo sobre o homem e consegue fazer o homem mais feliz. Ou seja, a vida das pessoas melhora através desse aparelho celular e dessa tecnologia artificial, né? Ele aparece de repente num filme ali de uma forma meio que discreta, né? Colocando ele ali como um personagem de tecnologia no filme, enfim. E de repente quando eles veem lá, quando o Dr. Mindy e a Dra. Kate, eles veem que não havia dado crédito naquilo que eles tinham visto, que de fato isso aconteceria porque era 100% de chance daquele cometa cair sobre a Terra, então eles decidem então espalhar para todos e então eles conseguem um tempo numa emissora de TV para participar de um programa e para contar ao vivo daquilo que eles haviam descoberto. E enfim, naquele programa que eles estavam participando, no qual os apresentadores tratam tudo como piada, né? Então eles contando algo bem sério ali e eles sempre descontraindo, ou seja, fazendo rapidamente uma sátira a respeito daquilo que a mídia faz nos dias de hoje, né? No qual assuntos que deveriam ser priorizados, a mídia distorce como se não fosse nada e a mesma notícia no momento oportuno se torna uma notícia catastrófica, uma notícia que eles devem espalhar como medo para toda a humanidade ou para todos que estão ouvindo aqueles jornais, né? Um exemplo, você pode reparar isso, essas características em pessoas. Por exemplo, pessoas que só se baseiam na mídia, né? Você pode ver que essas pessoas são perturbadas, ou elas não dormem, ou elas estão preocupadas, e elas seguem exatamente aquilo que a mídia fala, né? E exatamente esse tipo de sátira que nós vemos nos filmes também, mostrando ali exatamente o que acontece nos dias de hoje, principalmente durante a pandemia, no qual a mídia dominou todo o ciclo de informação, né? A ponto deles colocarem e censurarem todos aqueles que se opõem às notícias que eles dão, ou seja, aquilo que eles dão são notícias corretas e tudo aquilo que está fora da mídia são de fato notícias que você não merece respeito porque não passa de teoria da conspiração. Então, essas mídias, nós vemos que elas são de fato completamente corrompidas. E é esse tipo de sátira que eles fazem no filme, né? A ponto de quando eles estão ali falando algo sério, que teria um cometa que viria para a Terra, que causaria a extinção praticamente da humanidade. E então, aqueles apresentadores começam a tratar aquilo como piada, a ponto da Dra. Kate se irritar, né? E ela praticamente falar sério, gritando e sair do programa numa histeria. E agora eles passam a dar descrédito para a palavra dela, né? E então, o resultado de tudo que eles tentaram fazer ali e espalhar aquela notícia para toda a humanidade, na verdade, o resultado foi a Dra. Kate se tornar meme em toda a parte da internet, né? Que é exatamente isso que eles fazem no dia de hoje. Você percebe que essa sátira, ela vem fazer críticas totalmente com as coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Nós vemos que a voz hoje que predomina são a voz daqueles que estão dentro do sistema. Sejam eles doutores, médicos, apresentadores, todos aqueles que se opõem àquilo que o sistema quer que seja dito, essas pessoas são taxadas de loucas, viram meme, negacionistas, né?
E nós vemos que a crítica que esse filme faz é perfeitamente nesse sentido, né? Porque nós vemos que a mídia, ela só prova, pode ter a mesma notícia dada em mídias diferentes, nós vemos que elas tratam completamente ideologicamente, né? E essa é a lógica da que eles fazem ali no filme, então, e o resultado do espalhar nessa mídia a qual eles fizeram, de repente se tornou meme, se tornou uma piada para todos aqueles que estavam em volta, então, e ninguém colocou crédito que de fato aquele cometa estava vindo sobre a Terra. E de repente, quando eles se pegam, a presidente dos Estados Unidos, que estava ali somente por interesse, preocupado com as eleições, e que no qual aquele cometa que causaria a extinção da humanidade não era interessante para ela, de repente esse quadro muda porque começa a aparecer nas mídias de televisão que ela tinha caído num grande escândalo, né? E de repente aquele mesmo assunto que agora não era importante, que ela estava descartando porque a parte política era mais importante do que qualquer coisa, de repente esse quadro muda, e então quando o ibope dela começa a cair na mídia, agora através para que ela pudesse ganhar as eleições, então agora aquela história do cometa que ia atingir a Terra se tornou interessante para que ela possa então se tornar uma heroína através então desse cometa, e utilizamos ele como instrumento político, né? Então agora nós vemos que ela chama o Dr. Mindy e a Dra. Kate novamente para ter uma conversa com ela, e agora começa a falar como se ela estivesse preocupada com toda a situação que ia acontecer sobre a Terra. Só que nós vemos que a própria Dra. Kate depois pega e então acusa ela e aponta e fala que ela estava interessada em agora saber do cometa e da extinção por interesse próprio, porque ela tinha caído em um grande escândalo e agora que não queria que isso se espalhasse de uma certa forma e tirar o foco daquilo que era verdadeiro para algo que estava acontecendo que era algo muito maior. E nós percebemos que todo o tempo a mídia trabalha exatamente dessa forma. Você percebe que quando eles estão causando algo, quando tem algo do interesse deles, e eles percebem que as pessoas estão notando, eles criam uma grande coisa pelo lado de fora, para quê? Para tirar o foco das pessoas daquilo que de fato é importante para eles. Consegue entender? Então nós vemos isso acontecendo todo o tempo. Eles fazem isso através do quê? Através da pandemia, através de notícias falsas, através até mesmo de guerras e rumores de guerras, através de cataclismas, coisas que acontecem no mundo até o dia de hoje, que muitas delas são causadas sim propositalmente, apesar da gente interpretar como se fossem coisas causadas na natureza, mas muitas delas nós percebemos que são causadas propositalmente para tirar o foco daquilo que verdadeiramente importa. Então eles montam um plano para que então ela pudesse sobressair na mídia como heroína, né, do mundo, da Terra. Então eles montam um plano de enviar foguetes para então destruir o cometa de Biase. E quando eles montam esse plano, então, na execução, eles fazem, então, um bom discurso diante de toda a nação, e agora todos descobrem que aquilo que a Kate havia revelado agora era verdade, que a própria presidente dos Estados Unidos agora estava revelando para eles que aquele cometa de fato atingiria a Terra. E então, só que eles não entram em histeria, porque assim como ela chega contando, ela já chega com um plano para dizer para eles, mas eles tinham uma solução que era destruir aquele cometa através de armas nucleares. E então quando chega o momento da execução da missão, para que eles possam então lançar um foguete para a destruição daquele cometa, no momento em que eles estão na sala, né, de liberação do foguete, fazendo a contagem regressiva, e de fato o lançamento é executado, mas quando o foguete está prestes a sair da Terra, vocês lembram daquele Dr. Peter, que estava no começo da história que eu contei? Aquele doutor que era responsável, um tipo que era um dotado de tecnologia, né? Ele tem um comportamento meio estranho, meio frio, né? Com base em tudo que ele fala e faz. Enfim, naquele momento que eles estão ali fazendo o lançamento, ele está junto da sala em que a presidência está fazendo o lançamento, né? Até mesmo a Kate até estranha dizendo, mas ele tem autorização para estar aqui? E depois nós temos a entender então que através daquilo ali, no momento do lançamento, ele chama a presidente de uma forma autoritária, mostrando que ele era quem mandava na presidente. E então eles saem da sala e de repente naquele período em que o foguete agora está subindo, o foguete começa a fazer a volta do nada e eles cancelam aquela missão, né? E todo mundo fica sem entender nada do que estava acontecendo. E então depois eles montam um outro plano, que no qual aquele dotado de tecnologia, né, o Dr. Peter, agora eles montam um plano porque eles descobriram que aquele cometa estava coberto de pedras preciosas, de ouro, diamantes.
de diversos minerais preciosos tinha naquele cometa, e então eles têm a ideia de não destruí-lo, mas dividi-lo em várias partes e trazê-lo então para a Terra. E ele então começa a dizer para a humanidade em discursos, quando eles revelam um plano, que isso acabaria com a fome do mundo, né? Que aquele cometa tinha um potencial e riqueza o suficiente para erradicar toda a pobreza da humanidade. Então, a respeito da doutora Kate, então, colocando em xeque toda a parte da verdade daquilo que ela tinha dito, todos eles agora caíram em descrédito, porque eles tinham certeza que aquele cometa ia atingir a Terra. Então, para colocá-los em descrédito, então eles montaram esse plano, né, de trazer o cometa para a Terra e erradicar com a pobreza, né? Então nós vemos que a doutora Kate agora ela é expulsa da equipe e agora ela volta para casa dos pais. Então eles montam todo tipo de propaganda de marketing para dizer para as pessoas que, na verdade, aquele cometa vir para a Terra seria uma coisa boa, porque eles conseguiriam erradicar a pobreza da humanidade, né? E então nós vemos que quando ela chega na casa dos pais dela, os pais dela agora ficam contra ela. Se volta contra ela dizendo que apoiava aquilo que o governo estava fazendo, né? Isso nos lembra um certo tipo de segregação, né? Que começou a acontecer naquele momento. As pessoas que criam que isso era possível, que de fato eles tinham essa capacidade de trazer aquele cometa para a Terra e erradicar toda a fome que existia na Terra, mas também existiam aqueles agora que não criam e que acreditavam que aquele cometa tinha o potencial para de fato destruir a Terra. E nós vemos que nesse ciclo agora de colocando pais contra filhos, fazendo uma divisão, exatamente como nós vemos acontecer nos dias de hoje, através de um certo tipo de coisa que eles estão dando em algumas pessoas, e algumas pessoas que tomam se acham superiores porque tomaram, enquanto isso fazem segregação daqueles que se opõem porque não aceita nada que seja obrigatório. Então nós vemos que exatamente esse tipo de crítica que eles fazem no filme está acontecendo exatamente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E exatamente agora o Dr. Mindy, ele chega até o Dr. Peter para indagá-lo, dizendo que de fato eles sabiam o que eles estavam fazendo, naquela tentativa de trazer aquele cometa para a Terra, para então extrair e fazer o garimpo de toda aquela riqueza que tinha naquele cometa, né? Então tem uma grande revelação que acontece aqui, que aquele Dr. Peter faz então para o Dr. Mindy, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, né? Ele chega então e fala o seguinte, quando ele começa a indagar, o Dr. Peter fica muito furioso com ele faz a revelação dizendo assim para o Dr. Mindy: eu conheço você mais do que você mesmo. Porque os meus algoritmos daquele programa de celular que ele tinha, já tinha captado tudo que o Dr. Mindy era de fato, conhecendo ele internamente, se possível, de uma forma que nem ele mesmo conhecia, e até mesmo os algoritmos apontavam da forma que o Dr. Mindy até ia morrer. Percebe-se que os algoritmos hoje da inteligência artificial exatamente está chegando nesse potencial, né? Através do exemplo de reconhecimento facial, reconhecimento de emoções. Nós vemos isso acontecendo a todo tempo. Por exemplo, você está numa conversa, num bate-papo com amigos, de repente você lança que você estava interessado de repente em um produto, e daqui a pouco, quando você sai da conversa, você olha o seu celular e começa a aparecer um monte de propaganda daquele produto que você disse. Percebe? A inteligência artificial, eles vêm nos apontar que vai nos conhecer mais do que nós mesmos. Consegue entender? É uma espécie de representação de onisciência que aquele Dr. Peter estava representando. Uma espécie de tipo de anticristo, né? Porque nós sabemos que o único onisciente, onipotente, onipresente é o nosso Deus. Só que nós vemos que os líderes das redes sociais, eles têm colhido tantas informações do nosso cotidiano, em tudo que a gente faz, come, postamos, lugares que nós vamos, os nossos costumes, que de fato, ele adquirindo todo esse ciclo de informação, de fato eles podem até conhecer você mais do que você mesmo. Já parou para pensar nisso? O potencial da inteligência artificial, eles estão completamente jogando isso na nossa cara. E agora, quando eles então lançam uma nova missão para agora ir até o cometa e então não destruí-lo, mas dividi-lo em várias partes menores, para então quando eles descerem para a Terra, de uma forma mais leve, eles conseguissem fazer o garimpo. Só que a missão, ela falha completamente. E agora, a partir do momento que a missão falha, e o Dr. Mindy e a doutora Kate sabiam que isso aconteceria e que era mais plausível tudo isso falhar, e agora então se completa a destruição que já estava premeditada à Terra.
E então eles começam a avisar as pessoas para que olhassem para cima, porque a doutora Kate, no momento que ela está olhando para cima, ela consegue avistar o cometa vindo para a Terra a olho nu. E esse é o momento então que eles começam a alertar, tanto a doutora Kate quanto o Dr. Mindy, começam a alertar todos que começassem a olhar para cima, porque eles conseguiriam ver no próprio olho nu, né? Que aquele cometa de fato atingiria a Terra. E então, naquele momento, a presidente dos Estados Unidos também começa a fazer a sua propaganda eleitoral e ordenando e induzindo as pessoas que não olhassem para cima, porque tudo aquilo não passava de uma mentira, eles tinham o controle de tudo que estava acontecendo. E de repente então começou aquela chave de uns então pedindo olhem para cima, porque vocês vão ver a olho nu, enquanto isso a oposição, que era da presidência dos Estados Unidos, então induzindo as pessoas todo no showmício, no discurso, dizendo para elas que não olhassem para cima, em uma plateia enorme dizendo não olhem. Nós vemos exatamente esse tipo de controle de massa, esse tipo de controle social que eles fazem através das mídias, né? No qual eles induzem as pessoas a fazerem aquilo que muitas das vezes nós vemos com os nossos olhos que é óbvio, mas por causa da indução da mídia, as pessoas param de acreditar naquilo que os próprios olhos delas estão vendo. Consegue entender? Então diversas vezes nós estamos vendo muitas pessoas então perecendo com esse tipo de coisinha que eles estão dando em todo mundo aí, só que muitos que são persuadidos pela mídia, eles continuam ignorando aqueles fatos que os próprios olhos deles estão vendo. Consegue entender? Exatamente esse tipo de crítica, esse tipo de sátira que o filme vem nos apresentar. Então nós vemos que de repente quando eles começam a olhar para cima e de fato como o cometa estava muito perto e já dava para ver para olho nu, as próprias pessoas que estavam naquele comício da presidência também dizendo para ninguém olhar para cima, de repente um deles quando olha para cima, de fato eles vê que o cometa era verdadeiro e estava vindo para a Terra diante deles, antes de todos eles. E naquele momento foi o suficiente para que uma pessoa que acordou e gritasse no meio daquela multidão dizendo, é verdade, olha lá, o cometa tá vindo. Então todo mundo começou a olhar para cima e então todo mundo agora entra em pânico e vê que de fato aquilo era real e que aquele cometa estava vindo atingir a Terra, né? Então exatamente muitas das vezes nós pensamos, né, nós estamos alertando as pessoas, estamos induzindo elas, dizendo a verdade, para que elas acordem, para que elas entendam que tudo que eles estão instituindo não tem a ver com saúde, mas com controle social. E mesmo assim as pessoas não dão crédito, não dão vazão. Mas basta uma pessoa estar acordada diante daquela pessoa e no momento oportuno, quando ela vê essas situações que nós dissemos acontecendo com os olhos delas, então elas crerão. Infelizmente nós chamamos isso de síndrome de Tomé, aquelas pessoas que só acreditam vendo. Infelizmente só acreditarão quando o pior acontecer. E então nós vemos que de fato não tinha mais o que fazer, e então aquele cometa começa a chegar perto da Terra, e então o filme acaba quando de fato o cometa atinge, e então há uma grande destruição e a extinção da humanidade. Sendo que no momento que a presidente descobre que de fato não tinha mais o que fazer, juntamente com aquele Dr. Peter, ele pega então e entra numa nave e vai agora para outro planeta, que esse planeta então, o planeta mais próximo da Terra que poderia ser habitável, né? Nós lembramos que são as mesmas características daquilo que hoje o Elon Musk pensa em fazer, né? Dizendo que a Terra está prestes à extinção e que se a humanidade então não buscar vida em outros planetas ou estar habitando outros planetas, de fato a humanidade sucumbirá, né? Porque eles de fato estão prevendo que algo grande está por acontecer pela Terra, né? E por isso eles estão muito preocupados em sair deste mundo, né? Porém, nós temos agora a revelação daquilo que Deus nos revelou, né? E agora vamos entender o que a Bíblia diz a respeito disso. Será que o meteoro vai cair na Terra? Será que cometas vão cair na Terra? Será que a Terra será destruída totalmente? Será que nós, de fato, seremos extintos? Vamos olhar comigo o que a Bíblia diz a respeito disso? Bom, no livro do Apocalipse, quando a Bíblia vem nos dizer, livro de Apocalipse, na terceira trombeta, no capítulo 8, no verso 10 e no verso 11, a Bíblia diz o seguinte: e o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas se tornou-se Absinto. Muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Então nós vemos que a Bíblia em si, ela profetiza que de fato cometas irão cair sobre a Terra, né? Que de fato isso está profetizado a acontecer, não da forma que disse lá no filme, né? Que vai causar a extinção da humanidade. Porém a Bíblia diz que um desses cometas, que se chama Absinto, ele cairá então sobre as águas dos rios, né? E então vai contaminar essas águas a ponto dos homens que tomarem nessas águas, então eles morrerão. Depois nós vemos também que quando a quarta trombeta é tocada, a Bíblia diz o seguinte assim,
Apocalipse 8, verso 12 e 13. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda falta tocar. Então nós vemos que, de fato, isso está profetizado a acontecer, não somente na terra, mas vai acontecer na lua e vai acontecer também no sol, a ponto dele se escurecer e a terça parte da terra ficar em escuridão. No livro de Apocalipse, no capítulo 9, ele continua dizendo pra gente: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela do céu caiu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem de ferir os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas os selos de Deus. Então nós sabemos que depois um grande cometa vai cair sobre a terra, a ponto que a Bíblia diz que vai abrir a chave do poço do abismo, né? Que de lá vai sair gafanhotos, que ferirão os homens durante o período de 5 meses, a ponto deles buscarem, quererem a morte, e a morte foi fugir deles, né? Então nós vemos que nesse período, os únicos que não serão atingidos por esses gafanhotos no período da grande tribulação, a Bíblia diz que são aqueles que têm os selos de Deus, né? E esses que têm os selos de Deus são 144 mil de cada tribo de Israel, né? Então a Bíblia vem nos revelar que esses 144 mil são que serão guardados por Deus naquele período. Então, de fato, esse cometa vai cair sobre a terra. É o que a Bíblia vem nos revelar e vem nos dizer. De fato, eles estão fazendo um prenúncio dessas coisas que vão acontecer? Será que eles sabem de alguma coisa que está próxima a acontecer dessa forma e por isso estão induzindo as pessoas a acharem tudo isso uma sátira, tudo isso uma piada, quando essas notícias começarem a serem descritas por esses taus teóricos da conspiração da internet? Pois bem, mas a Bíblia vem nos revelar, enquanto esse filme revela para que ninguém olhasse para cima, né? A Bíblia vem nos revelar algo muito importante. Livro de Lucas, capítulo 21, verso 28, a Bíblia está falando a respeito dos sinais que antecedem a vinda de Jesus. E quando nós vemos esses sinais, a Bíblia nos diz assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, quando nós vemos todos esses sinais escatológicos, esses sinais no céu e na terra a respeito da volta de Jesus, então a Bíblia diz que nós devemos exultar, olhai para cima, olhai para o alto, porque a nossa redenção está próxima. Então, o que nós aprendemos com tudo isso, através dessa sátira aqui, nós vemos um filme que vem jogar na nossa cara praticamente tudo o que está acontecendo no ciclo global, nessa questão de controle social, nessa questão de manipulação midiática, né, de tudo que eles fazem, né? Quando algo é favorável aos interesses deles, eles de fato utilizam aquela informação ao seu favor. Quando aquilo não tem mais interesse, eles abafam aquela informação, sendo que é importante de fato para que a população esteja ciente de tudo o que está acontecendo. Pois bem, então o que eu deixo para você nesse dia, através desse vídeo, através desse filme que é escatológico, né, que nos mostra que de fato cometas irão sim cair sobre a terra, e ali nós vemos um pequeno detalhe, nós vemos uma pequena representação daquilo que será a grande tribulação, que no qual, glórias a Deus, que a igreja nesse período não estará mais aqui na terra, porque senão ia sucumbir, assim como aconteceu no filme, as pessoas iam sucumbir na grande tribulação, porque na grande tribulação todos que estiverem aqui estará debaixo do juízo de Deus. Então, a orientação que Deus nos deixa é, quando pôs vídeos, todas essas coisas acontecendo, olhai para o alto e exultai, porque a vossa redenção está próxima. Escatologia na veia. Se você gostou desse vídeo, se isso te agradou, se você conseguir entender o nosso conteúdo, peço para você, ative o sininho, compartilhe com mais alguém e te vejo no próximo vídeo. Fui!